Olá, meu nome é Gustavo Melfi, eu sou aluno da Fundação Getúlio Vargas no curso de pós-graduação em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Eu vou fazer aqui uma apresentação sobre o livro Os Axiomas de Zurich, para a matéria de derivativos que está sendo ministrada pelo professor Cristóvão Pereira. Eu tomei contato com esse livro pela primeira vez também por indicação de um professor na época que eu fazia faculdade, há uns 10 anos atrás. Antes de começar a falar sobre o livro e sobre os axiomas, eu acho importante falar sobre o significado da palavra axioma. Axiomas são verdades inquestionáveis e universalmente válidas. O livro traz 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores, que complementam esses 12 grandes axiomas. O autor diz, logo na introdução do livro, que os axiomas eles podem e devem ser usados em toda situação que você arrisque dinheiro para obter mais dinheiro. E o primeiro grande axioma, ele trata justamente do risco. Todos nós conhecemos a regra. Quanto maior o risco, maior o retorno. E vice-versa. Quando falamos de dinheiro, principalmente do nosso dinheiro, aí a história muda. A gente quer ganhar, mas não quer arriscar. Todo ser humano, ele tende a fugir dos riscos. O que o autor trata nesse primeiro grande axioma é exatamente isso. Nos grandes riscos que estão as grandes oportunidades. Primeiro axioma menor, o que ele diz? Só aposte o que vale a pena. O que ele quer dizer com isso? Se você quer ter um retorno de verdade, você deve investir também de verdade. Não só aqueles troquinhos, aquelas coisas que você pode perder. Ou seja, faz um investimento consciente, mas de verdade, e o retorno será proporcional. Já o segundo axioma menor, o que ele diz? Sobre diversificação. E o que ele ensina? Que você deve fugir da tentação de diversificar. Como a gente aprendeu na aula do professor Cristóvão, quando você diversifica, o que você está fazendo? Diluindo, diminuindo o risco. Se você diminuir o seu risco, regra do risco e retorno, você está reduzindo o seu potencial retorno. Então esse segundo axioma menor, ele incentiva que você escolha bem o seu investimento, mas invista nele, só nele, porque aí o seu potencial de ganho é muito maior do que se você diversificar. O segundo axioma maior, ele fala sobre a ganância. E para explicar ele, eu já vou entrar no terceiro axioma menor. Ele ensina o seguinte: você deve entrar no investimento já sabendo qual é o seu limite de parar. Ou seja, o pico ninguém sabe onde está. Então, o que você deve fazer? Entrar pensando, olha, eu quero ganhar 10, 15, 20%, e na hora que você atingir aquilo, cai fora. Ele diz para você, no segundo grande axioma, realizar o lucro cedo demais. Ou seja, você atingiu a tua meta, pega o teu dinheiro e cai fora. Não fica esperando para ganhar mais, porque é nessa hora que você pode perder tudo. O terceiro grande axioma, ele fala da esperança. E como o ditado diz, a esperança é a última que morre. Ou seja, teu investimento morre antes. Então, esse terceiro grande axioma, o que ele diz? Se o barco começar a afundar, pula fora, não espera para ver se a coisa melhora. Para falar do quarto axioma menor, eu já vou fazer um link inclusive com o sexto axioma, que fala sobre a mobilidade. O quarto axioma menor, ele fala sobre o seguinte: você deve aceitar as pequenas perdas e realizá-las o mais rápido possível também, para que você alcance um grande ganho no futuro. E o sexto grande axioma, ele fala sobre a mobilidade, que fala para você não ficar preso no investimento, não se fixar em investimentos de muito longo prazo, nessas coisas que você vai injetar teu capital e ficar preso por muito tempo, porque no meio do caminho a coisa pode virar e começar a piorar, e você está preso naquilo, vai acabar perdendo dinheiro. E
Se no meio do caminho também aparece uma outra oportunidade melhor, você pode pular para essa outra oportunidade e ganhar mais dinheiro. Eu acabei falando já do 10º axioma menor, que fala exatamente sobre isso. Se aparecer um investimento melhor do que você tem na mão no momento, pega e pula para o outro. Não fica preso num investimento jamais. Sempre vai buscando o que você tem de melhor. Esse momento para falar o seguinte. Como vocês já devem ter percebido, os 12 axiomas maiores e os 16 menores, eles estão completamente interligados. Um acaba complementando o outro de forma que o conjunto é que vai formar o seu arsenal para investir. Você deve usar todos eles ao mesmo tempo para ser um bom investidor. O 4º axioma maior, ele trata sobre as previsões. E aí o que ele diz? Ele diz que você não deve basear a sua estratégia especulativa em previsões, e sim você deve reagir rapidamente ao que está acontecendo na sua frente naquele momento. E aí ele já faz um link de novo com o 6º grande axioma, que fala sobre a mobilidade, que é aquela coisa. Você deve, ter os seus investimentos o mais livre possíveis para você poder reagir rapidamente. Se alguma coisa está indo mal, você já corta e já pula para outra. Se passou uma boa oportunidade na tua frente, você vai lá e pega e agarra. Ou seja, não fica baseado em previsão de aquilo no futuro vai dar muito dinheiro, porque aí você já está voltando também para aquela questão da esperança. Pega o que você tem na mão na hora e vai realizando pequenos lucros, que uma hora aparece um grande ganho. O 5º axioma maior, ele fala sobre os padrões. E aí ele vem recheado de outros axiomas menores. Por exemplo, o 5º axioma menor, ele fala da armadilha do historiador. O que é isso? Eu acho que todo mundo já teve a experiência de ir ao banco e olhar um fundo de investimento, ou o gerente chegar para oferecer alguma aplicação mostrando a rentabilidade histórica daquele fundo, o que ele deu no ano anterior, nos últimos 6 meses. E o que esse axioma fala? Que o passado não tem nada a ver com o futuro. O que aconteceu já aconteceu, e o que acontecerá depende única e exclusivamente da vontade humana, ou seja, da vontade de alguém comprar ou de vender alguma coisa. Ou seja, não existe nenhuma relação entre o que aconteceu no passado com o que vai acontecer no futuro. É isso que diz esse 5º axioma menor. O 6º axioma menor, ele fala para você ter cuidado com os gráficos. Os gráficos, eles também remetem sempre ao passado e dão aquela sensação de que o futuro, uma série vai continuar se repetindo, uma série de alta ou uma série de baixa. Então o autor, ele diz para que você calque sua estratégia especulativa nunca baseado em fatos históricos, nunca baseado num padrão, e sim que você tenha mobilidade para, na hora que você perceber uma oportunidade, vai lá e pega. Na hora que você perceber que a coisa está ficando feia, também vai e cai fora. O 7º axioma menor, ele fala sobre correlação e a ilusão de casualidade. É fato que algumas correlações existem, mas a gente não pode acreditar que tudo tenha correlação, ou que alguma casualidade tenha a ver com o nosso investimento. Por exemplo, hoje choveu, a bolsa sobe. Hoje está frio, a bolsa vai cair. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você deve prestar atenção no que de fato existe correlação,
e sim aproveitar essas oportunidades. Mas meras casualidades, alguma coisa assim, ele orienta para que você não dê atenção para essas coisas. O sétimo axioma maior, ele diz o seguinte, ele fala sobre a intuição. E o autor diz o seguinte, que você não deve nem desacreditar dos seus palpites, mas nem crer cegamente em um palpite. Todo palpite você deve testar e ver se tem alguma razão, se você tem algum embasamento, algum fundamento para você acreditar naquilo. Se tiver, pode ser muito útil. Se não tiver nenhum embasamento e for só um palpite, descarta. Não vai acreditando nos palpites, nas coisas que vem à sua cabeça, porque você pode se dar mal também. Ou seja, em resumo, ele diz, teste os seus palpites. Se vier uma intuição, alguma coisa assim, você pega e bota racionalmente para ver se você tem uma razão para acreditar naquilo. Se tiver, legal, vai fundo. Se não, descarta. O oitavo axioma maior, ele fala sobre religião e ocultismo. E já emenda no 12º axioma menor, e tem uma frase dele que acho que resume tudo, que diz que se astrologia ou numerologia funcionasse, todos esses astrólogos e numerólogos seriam ricos, porque eles teriam como prever o futuro e acertariam todas. Então, o que esses dois axiomas dizem, o maior e o menor, é que você não deve misturar a sua estratégia especulativa, os seus investimentos, com religião ou com numerologia, astrologia e qualquer outra ciência oculta. O nono axioma maior, ele fala sobre o otimismo. E o otimismo, ao meu ver, ele é uma linha muito tênue com a esperança. Então, o autor ele coloca que há que se tomar muito cuidado com o otimismo, porque quando você está muito otimista com alguma coisa, você não racionaliza muito bem. O que ele orienta, né? Sempre que você estiver muito otimista com alguma coisa, é você parar e pensar, como é que eu vou cair fora dessa, como é que eu vou me safar disso se algo der errado. E fazendo isso, você racionaliza esse otimismo e transforma ele em confiança. Então você está confiante de que se aquilo não atingir o que você espera, você tem como sair e cair fora. O grande axioma, ele fala sobre o consenso, e no vulgo a gente chama de efeito manada. Ele orienta para que sempre você fuja da manada. Faça o seu investimento com base na sua estratégia, esqueça dos outros. É isso que ele orienta. E já fazendo um link pro próximo axioma, que é o 11º, que é o da teimosia. Nesse 11º axioma da teimosia, e fala para você não ficar insistindo naquilo que não deu certo. Ele já comentou isso lá atrás, quando ele fala da mobilidade, quando ele fala se o barco está afundando, cai fora e não fica nele. Mas também quando ele fala aqui da teimosia, ele faz um link com o axioma do consenso, que você não deve ir junto com a manada, mas também não deve ir contra só porque todo mundo está indo. Ou seja, não queira ser teimoso também e ir contra tudo e contra todos, porque essa não é uma estratégia. Você tem que ir pela sua própria razão, pelas suas próprias decisões, encontrar suas oportunidades e aí sim
montar a sua estratégia de investimento, sua estratégia de especulação. E por fim, o 12º axioma, ele fala sobre o planejamento. O que ele diz é que você não deve fazer planejamento de muito longo prazo. Por quê? Porque tudo muda a todo momento, fatos novos acontecem, estoura uma crise aqui, outra acolá, um país está em alta, outro está em baixa, então tudo vai se movimentando e tudo vai mudando, e os planos de longo prazo dificilmente se realizam. Então ele fala para você ir matando, como a gente diz no dito popular, matando um leão por dia. E aí dessa forma você consegue enriquecer e consegue acumular patrimônio de forma mais tranquila do que ficar perseguindo um plano de longo prazo. E até porque os planos de longo prazo, eles tendem a te tirar mobilidade. Você fica preso naquele plano de longo prazo, esperando que aquele investimento vai te dar algum retorno, enquanto estão passando vários outros investimentos aí na sua frente, e você não agarra por estar vinculado a esse plano de longo prazo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei uma experiência muito bacana e espero fazer outros vídeos em breve. Um abraço para todo mundo, muito obrigado.